Como sujeito de direito, farei uma série de 3 ou 4 vídeos sobre minha relação recente com o Poder Judiciário. Um dos 3 poderes da República, como está inscrito no título 1 da Constituição Federal. Convido você que também está submetido à obediência a esse poder a acompanhar e compartilhar o conteúdo de nossas reflexões. Pois uma coisa é falar em teoria, outra é compartilhar a experiência, o fato vivido. Me ocorre a lembrança de Senhor Jerônimo, um octogenário, senhor de 80 anos, que fez parte da diretoria da Associação de Moradores do Calabar, uma comunidade aqui de Salvador, das mais organizadas favelas da Bahia. Ele fazia parte da diretoria e nas reuniões, às vezes, ele dizia: seu Fernando, a luta é titânica. E ele dava ênfase à sílaba tônica, né? Seu Jerônimo, que Deus o tenha, a luta continua sendo titânica. Como ator político, jornalista, não me lembro de jamais ter constado como acionado pela justiça brasileira, a não ser no caso do almoço do Maxud Plaza, em 1983, no lançamento do movimento pelas reparações, e você pode buscar referências aí na internet para entender do que estou falando, ou então em questionamentos de valores de pensão alimentícia. Sempre tenho recorrido ao Poder Judiciário quando, mesmo nos casos mais cotidianos, sinto que tenho meus direitos ofendidos por outrem. Não importa quem. Nessa série de vídeos que aqui proponho, discutirei um caso particular, uma ação que movo na Justiça Federal contra agentes da Universidade Federal da Bahia. Acho bom compartilhar, porque, embora um caso particular, seu resultado é de repercussão geral, não somente para a UFBA, mas para todo o sistema das instituições federal de ensino superior. Acabo de tomar conhecimento, nas últimas horas, que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, cuja sede é em Brasília, TRF1, a capital da República, esse tribunal deverá em breve decidir sobre um recurso meu. Recurso que fiz a uma decisão de juiz de primeira instância da Justiça Federal aqui de Salvador, Bahia. Há uma ação que movo por assédio moral com danos à minha integridade pessoal, com repercussões na minha vida intelectual. A sentença do juiz de primeira instância você pode acessar em artigo do meu blog fernandoconceição.com. Procure pelo artigo cujo título é Juiz absolve réus de assédio moral na universidade e diz que FC não sabe perder, é péssimo competidor. Esse artigo fui eu que redigi, é da minha verve. E lá eu coloco o link para a decisão do juiz de primeira instância. Nos próximos vídeos eu vou detalhar as razões que me levaram a recorrer ao TRF em Brasília da decisão desse juiz de primeira instância. E vou também detalhar fatos e circunstâncias que me motivaram a processar aqueles agentes da universidade pública, todos eles à época em funções de mando na Universidade Federal. Adianto que nos 70 anos
da Universidade Federal da Bahia, nenhum outro servidor, seja docente ou técnico, havia na história dessa universidade tomado a decisão que tomei: processar seus agentes, incluindo sua autoridade máxima, no caso, a reitora da época, por assédio moral. Mas contextualizemos. Nesse primeiro vídeo, eu quero contextualizar a decisão do juiz federal de primeira instância. O nome dele é Carlos Dávila Teixeira. Carlos Dávila Teixeira é um sujeito interessantíssimo. Nas ocasiões em que nos vimos, isso nas mais de 6 audiências que ele marcou ao longo dos anos de 2014 e 2015, para ouvir as partes e as testemunhas das partes, confesso que muito aprendi. Carlos Dávila Teixeira já estava no centro de uma polêmica aqui em Salvador, de uma decisão judicial que tomou atendendo a pedido do Ministério Público Federal para que as barracas de praias instaladas nas areias da orla marítima da região metropolitana de Salvador fossem derrubadas. A ideia é que, ao longo dos anos, a areia das praias, que é um bem público da União, tinha sido privatizada por comerciantes com barracas de todo tipo, inclusive barracas de alvenaria, construções de alvenaria e concreto. O interesse empresarial havia privatizado o espaço público que é a areia da praia. A decisão de Carlos Dávila Teixeira para que derrubassem essas barracas, até hoje continua a polêmica, porque há municípios próximos a Salvador, como Lauro de Freitas, né, que continuam a polêmica com esse juiz. Mas essa sua decisão contrariou vários interesses empresariais e outros que mobilizaram sindicatos, associações, setores da mídia, tudo isso supostamente em defesa dos trabalhadores e famílias que teriam perdido seu ganha-pão. Eu lembro bem disso, isso é 2005, 2006, porque como docente de disciplinas com temática da atualidade, sociedade, comunicação e poder, a decisão do juiz transbordava no conteúdo das minhas aulas. Evidentemente que apoiei tal decisão, entendendo que, de fato, no caso, o interesse público do banhista, do frequentador das praias da orla de Salvador e municípios vizinhos, deve prevalecer sobre os interesses privados dos donos das barracas, muitas vezes empresários abonados do ramo de restaurantes. Eis que a ação que movi contra agentes do poder na universidade questionava exatamente isso: se o interesse particular deve prevalecer sobre o interesse público. Coincidentemente ou não, o processo, cujo ingresso foi dado por mim no dia 20 de novembro de 2012, foi sorteado para esse mesmo juiz federal, Carlos Dávila Teixeira. Aliás, me lembro que, quando comuniquei o fato em reunião do Departamento de Comunicação, a reação geral dos meus pares foi de ironia. Eles riram. Será que, como é que pode um réu servidor processar? Então eles riram, negligenciaram, disseram que não iam dar em nada. Foi bem, isso foi em 2012 quando eu comuniquei, mas a justiça acatou a ação, transformando aqueles agentes em réus. Coincidentemente, o juiz sorteado foi exatamente esse juiz, Carlos Dávila. O mesmo que havia tomado aquela outra decisão. 2 anos de oitivas
presididas por ele no Fórum da Justiça Federal aqui em Salvador, deram-me a impressão de que tratava-se de um magistrado muito antenado com as coisas mais simples da vida das pessoas simples. Lembro que na primeira oitiva, tendo ele se informado sobre as minhas preocupações acadêmicas e o conteúdo das disciplinas por mim ministradas, ele me recomendou que lesse este livro aqui, do qual nunca tinha ouvido falar. É um livro de autoria de Oliveira Lima, trata-se de uma biografia intitulada Dom João VI no Brasil. Enfaticamente, o juiz Carlos Dávila Teixeira disse: Fernando, você tem que ler este livro. Você trabalha com comunicação e sociedade, cultura, relações de escravismo. Você tem que ler. E eu, ao sair dali, imediatamente comprei este livro, né, para ler. E digo ao juiz: muito obrigado, doutor Carlos Dávila. Eu tenho usado até hoje esse livro nas minhas disciplinas de pós-graduação, Dom João VI no Brasil. Comprei logo ao sair dali. Mas essas oitivas fizeram... Ele, o juiz, fazia preleções interessantíssimas sobre esse tema das relações sociais, desde o período colonial. Tinha um tom de cumplicidade que nos colocou, pelo menos a mim, os patrocinadores da ação, nos colocou à vontade, parecendo incomodar aos réus e os seus defensores. Lê do engano, como pode ser lido na sentença que ele, o juiz Carlos Dávila Teixeira, proferiu. Ao ponto de, cá entre nós, e pessoalmente, parece não se tratar do mesmo autor, o que presidiu as audiências e o que assina a sentença. Eu sei que, até porque tenho amigos e amigas que auxiliam juízes, que parte das sentenças judiciais são redigidas não pelo juiz que preside a ação, mas por seus auxiliares, devido ao acúmulo de processos que recaem sobre as varas. Seria o caso? Aqui de fora, externamente, não há como saber. Tampouco penso que Carlos Dávila Teixeira seja um sujeito bipolar. Procurei me informar sobre a base de suas convicções. Li, por exemplo, esse excelente Corpo e Alma da Justiça Brasileira. Este livro aqui, de autoria de Luiz Werneck Viana, Maria Alice Rezende de Carvalho, Manuel Palácios Cunha Melo, Marcelo Bauman Burgos, né? Para tentar compreender a mentalidade do Poder Judiciário ou de decisões judiciais, juízes que têm, digamos assim, o fito de decidir a vida das pessoas, né? O juiz é como médico, ele decide sobre a vida e a morte de alguém. Então é bom a gente entender como é que funciona a cabeça do Poder Judiciário, e este livro, Corpo e Alma, aliás, já tem até uma nova edição atualizada, estou informado disso, né? Fruto de pesquisas aplicadas junto a magistrados, tanto juízes, primeira, segunda, terceira instância, desembargadores, etc. Eu recomendo a leitura, né? Mas eu queria entender o protagonismo do ativismo judicial no Brasil recente. Sei como qualquer pessoa de carne e osso, Carlos Dávila Teixeira tem de lidar com seus demônios próprios. Eu questionei e recorri no TRF a sua sentença, porque era o que me competia fazer como sujeito de direito. Conquanto uma decisão do TRF, que por acaso derrube sua sentença, terá forte impacto. Sei que luto como um simples sujeito contra uma máquina poderosa que se articula enquanto poderes mantenedores de uma ordem legal. Eu fui informado de quando eu publiquei
de forma inédita, o resultado, a sentença do juiz, eu soube que houve comemorações no gabinete ou na antessala do gabinete da reitoria, né? Eu sei que na reunião do conselho universitário subsequente, a diretora da Facom, que é a atual diretora, né, festejou, leu a sentença, olha, a justiça derrotou Fernando Conceição, né? E as pessoas, algumas pessoas ficaram contentíssimas, afinal eu estou lutando contra uma máquina, contra a instituição, é um sujeito de direito particular lutando contra toda uma ordem institucional que envolve evidentemente também setores da justiça. Eu sou um mero servidor, sem poder para tanto. Mas qualquer decisão do TRF que contraria a decisão da primeira instância, se o TRF acolher in totum a apelação de um mero servidor público sem poder para tanto enfrentamento, isso terá repercussão geral, né? Eu darei detalhes nos próximos vídeos. É uma maneira que tenho de exercer uma função didática, uma função de aprendizagem, né? Eu tenho transformado esses embates na universidade, principalmente a partir da intermediação judiciária, até em motivo de reflexões, de artigos científicos que tenho publicado. Este livro aqui mesmo publicado nos Estados Unidos há 2 anos, né? Branding Scholarship and Activism, tem um capítulo no qual eu faço uma reflexão sobre esses embates institucionais, inclusive com a recorrência ao Poder Judiciário. Esse livro também publicado em parceria nossa com a Universidade Nova de Lisboa, também consta um artigo em que eu dou notícia e reflito sobre esses embates. Então o que eu espero é que você acompanhe essa série de 3 vídeos sobre essa temática da minha relação com o Poder Judiciário. Você se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo. Tchau, até breve.